pegou a estrada à noite. Horrível, não façam isso. Ainda mais aqui na Bahia. Ficamos atolados. O rapaz veio ajudar a gente aqui. Vocês sempre perguntam pra gente como é que... Eva, deixa o bode, Eva. Bom dia, galera, chegamos aqui na pousada Tororão, aqui em Arraial da Ajuda, e a gente vai começar a explorar aqui o litoral agora. Ontem, quando a gente chegou aqui, tava um fervo aqui em Arraial da Ajuda, cara. Não sei se tá tendo alguma coisa, algum festival aqui, mas tava muito cheio. Vamos escolher um lugarzinho aqui pra tomar um café. E elas estão com a gente. Cara, Arraial da Ajuda é muito bonitinho. A gente tá passando pelas ruas aqui, vou mostrar pra vocês aí. Olha que lindo, cara. Tudo arborizado, cheio de lojinha, restaurante, né, viu? É, aqui é muito bonitinho. Pô, muito maneiro, cara. Eu já vim passar carnaval aqui um tempão atrás, antes de conhecer o André. Aqui é super animado, assim, muito legal. Já tive muita vontade de morar aqui também. Pô, a vilinha parece ser muito bem desenvolvida, parece ter tudo, assim, realmente. E a gente tá indo agora pra Trancoso. Você tira foto é aqui, ó, dentro do quadrado. Estacionável, velho. Fala, galera, então, chegamos aqui em Trancoso, já estacionei o carro ali. Tô com as meninas, ó. Todo mundo pronto. Vamos dar uma passada no quadrado ali, depois descer pra Praia dos Nativos, que é bem na lateralzinha. Igrejinha do quadrado presente, casinhas coloridas, Estelinha e Eva. Troquei os nomes aqui. Eva e Estela. E agora vamos dar uma relaxada e curtir, mostrar tudo pra vocês aí. Essas casinhas que vocês estão vendo eram casinhas de pescadores. Cada uma delas tem a placa, algumas delas, né, tem as placas dizendo quem era o morador dali, de qual família, qual era o papel dele na sociedade que morava aqui, né, dos pescadores quando moravam aqui no quadrado. Que hoje em dia essas casinhas tudo viraram lojas, ou hotéis, ou restaurantes. E eu não me canso dessa vista aqui de quadrado, cara. É muito linda, cara. Impressionante. Somada por essa linda igrejinha branca. Aqui é a famosa igrejinha de São João Batista, aqui do quadrado de Trancoso. Ela foi construída em cima de um antigo convento jesuíta. E assim, é a festa mais popular aqui da região é a festa de São Sebastião, que é comemorado no dia 20 de janeiro. Então eles organizam procissões, hasteamento de bandeiras, a cidade fica linda, toda iluminada. A gente veio aqui na festa de A gente São já veio João, né? na festa de São João em junho, 24 de junho, e também é muito bonito, eles acendem uma fogueira enorme aqui no meio, é muito legal mesmo. E é isso, vale muito a pena visitar aqui. Olha que lindo artesanato do lado da igrejinha, cara. Fala, Hélio. Agora a gente tá indo ali para contemplar a vista. Tô aqui com a Estela um pouco na sombrinha. Se vocês vão conseguir ver o mar daqui, ó. Olha que coisa linda. E ali também tem aquele lugar que eles botam as fitinhas. Fica bem bonito, coloridinho, lugar para tirar foto. Mas é lindo demais, né, amor? Muito, muito. É alucinante. Aqui de cima dá pra fazer altas fotos. Exatamente, tem a saída do Rio Trancoso ali embaixo e a Praia dos Nativos. A gente vai levar vocês lá. E aí aqui é o final. A gente já desceu
A ladeirinha coberta, depois tem um trajetinho de calçada. E agora a gente chega aqui na entrada da Praia dos Nativos. Por dentro dessa passagem aqui. Focada, tá rolando. E agora segue por essa ruazinha bem aqui em frente, ó. Aqui, ó, bem onde o cara tá indo lá. E aí está na praia. Chegou na praia, velho. Até vinha leitor. Que delícia! Que delícia, hein? Ai, meu Deus! Tô vendo a alegria delas ali quando eles chegam no mar. Agora a gente tá indo pro rio ali, que ela já não pode mais. Depois de uma sessão de fotos aqui na Casa do Rio Trancoso, famosa do Instagram aí, vocês vão ver as fotos aqui, ó, vou botar agora na tela. Essas fotos lindas, dá uma passada lá no Instagram pra poder curtir. A gente vai pegar o rumo de novo pra praia ali pra poder parar, descansar, tomar uma água. As cachorras estão se amarrando muito, isso está sendo muito bom, cara. Todos os lugares que a gente passou, elas estão curtindo bastante. Então, galera, falando pra vocês aqui um pouco do destino de Trancoso. Trancoso é um lugar que ele é um pouco mais caro do que os outros destinos aqui do Nordeste, pelo menos. De Porto Seguro, então, mais ainda. Aqui, por exemplo, a gente pagou numa isca de peixe. Foi R$110, R$112, só na isca. Só pra você ter uma base mais ou menos do preço. E aí você tem consumo mínimo nas barracas. Mas a gente recomenda muito, cara. É um lugar muito bonito para tirar foto. É um lugar que tem uma paz muito grande, tem uma praia linda. E você pode ir daqui para outros lugares, né? Da outra vez que a gente ficou hospedado aqui, a gente partiu daqui para a Praia do Espelho. A gente foi pra praia do Rio Verde, que é uma praiazinha que fica mais pro lado de Arraial ali. Então você tem um destino que você pode distribuir para outros lugares. Agora tá começando a cair a tarde, ficando a noite, né? E olha que gracinha que vai ficando a vila. O que faz a iluminação da vila são as luminárias dos restaurantes. Ficam muito charmoso, né? Lindo demais. Olha isso, cara. E esse foi o nosso dia aqui em Trancoso, incrível, maravilhoso de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Vocês sempre perguntam pra gente como é que é a noite nos lugares que a gente vai, ó. Vou mostrar pra vocês como é que é badalado Arraial da Ajuda à noite. Estamos aqui na rua Mucugê, né, amor? Uma das ruas mais movimentadas aqui de Arraial da Ajuda, por ter essa quantidade enorme de bares, restaurantes e boates, né, vida? Pô, lojinhas também, de artesanato, de roupa, é demais isso aqui. Chãozinho de pedra e um monte de lojinha. E a galera fica aqui, caminhando, vendo as modas. E elas estão aí, ó, passeando. Vinha com mais energia, né? E a Estela mais sofridinha lá atrás parando. Que houve? Que a irmã travou? Tá fazendo xixi, coitada. Ah, tá fazendo xixi? Eu pensei que ela tinha travado. Tava travando ali. Vambora, Estela. A gente saiu ali da Mucugê e agora entramos aqui numa pracinha de food trucks, né, vida?
É, parece uma feirinha, né? De comidas e tal. Também tá bem cheio. Se liga só. Opa! Então a gente resolveu parar aqui na pizza do Rafa para comer uma pizza rapidinho e voltar para dormir, porque as meninas estão muito cansadas. Eu também. Chegou a pizza. Isso aí, catupiry original, hein? Maravilhoso. Cara, é uma parada maneira que a massa é fininha, pô, daquela que a gente curte, crocantinha, sabe? Com um recheio bem gostoso. Fala galera, bom dia, tudo bem? A gente tá aqui em Arraial da Ajuda, mais um dia por aqui. E hoje a gente deve chegar lá em Santa Cruz de Cabralha para poder mostrar para vocês a praia de lá, a feirinha que tem e o marco da primeira missa realizada aqui no território nacional. Chegando aqui nos guichês da balsa, olha como é que eles fizeram, cara. Fizeram umas cabininhas, ó, tá vendo? Tem que ver onde tá veículos e ver certinho, ainda não sei quanto é que é. E nem quais formas de pagamento eles aceitam, daqui a pouco eu conto pra vocês. Mudou totalmente a estrutura aqui, agora eles fizeram um guichezinho todo organizadinho pra você pagar antes. R$20 pra atravessar, né amor? R$20 pro automóvel. R$20 pro automóvel pra atravessar e ficou bem mais organizado. Então, estamos chegando aqui na área da passarela do álcool. As casinhas tudo pintadas. Parece que revitalizaram recentemente. Então tá bem bonito, cara. Outra cultura agora, não é mais passarela do álcool, tá tudo revitalizado. Eles fizeram uma obra enorme. Caramba, tá muito bonito. E as estradas aqui continuam com uma cara bem diferente do que a gente já passou. Aqui parece ter uma estrutura maior nas barracas de praia. A gente tá seguindo aqui em direção a Cabralha e a gente tá vendo que tem muita arborização. As residenciais, né, os condomínios que tem, eles são muito bem estruturados e as barracas também, cara, meio que respeitando a vegetação local, né, mas também com uma estrutura. Chegamos aqui, ó, Santa Cruz de Cabralha, e ali tá o monumento da cruz instalado para simbolizar o local da primeira missa que foi realizada aqui no território nacional. Eles fizeram essa praça aqui para poder fazer esse marco, né? Ali tem um pouco da história. Aqui perto também tem uma feirinha de artesanato local. A gente vai dar uma passada lá. E tem algumas barracas beirando a praia aqui pra você poder parar, comer um peixe, fazer outra refeição contemplando o mar. E aí, Leandro, qual é a história que tá escrito ali? Aqui que foi celebrada a primeira missa, né? No Brasil, 26 de abril de 1500. Então, galera, chegamos na feirinha de artesanato aqui. E agora vamos dar uma explorada. Mostrar pra vocês aí o que a gente tá vendo por aqui. Tem muita bolsinha, joinha aí. Biquíni, abaixê, costura. Muita coisa legal. Olha isso. Olha aí. Foto? Tá vendo aí? Que linda, amor! Que coisa linda, Eva! Que linda! Continuando aqui na feirinha, a gente chega no comércio indígena Pataxó. Vamos dar uma olhada lá dentro aqui. Eu acho que começa a parte de artesanato indígena mesmo. Olha que legal por dentro, cara. Muita lojinha também de artesanato. Mesmo esquema, né? Biquíni, um monte de blusinha, trabalho de madeira, tecido. Olha que legal. Muito maneiro, muita coisinha para levar para casa, lembrancinha, a gente adora, né? Então, camisa de Porto Seguro, saída de praia. Quer encontrar alguma coisa bem feita, bonita, obrigado. É por aqui, olha essa tábua, cara. 50, tranquilo. Tem que se hidratar, hein? A gente tá andando aqui na praia com elas.
para poder ver se a gente acha um lugar com menos barulho para poder fazer algumas imagens e falar das nossas impressões aqui da praia para vocês. Mas tá difícil, todas as barracas têm caixa de som virada para o mar, pelo menos até agora todas que a gente passou, e aí fica uma barulheira só. Agora a gente tá conseguindo chegar num lugar que parece que tá com uma pazinha aqui. Vamos ver se a gente vai parar por aqui. As meninas estão curtindo pra caraca. Ali. Então, galera, na volta aqui para Arraial, a gente paga o automóvel, né, os R$20, e mais R$5,40 por passageiro, além do motorista. Então, o motorista está junto do valor do automóvel, mas os passageiros são a mais. Então, a gente pagou R$30,80 por causa da Flávia e da Natália. Aqui na praia da Pitinga. As meninas já foram andando na frente, eu vim parar o carro aqui. Quando você chega aqui na praia, já tem um estacionamento da prefeitura. Tinha um guardador ali, ele pediu uma ajuda simbólica. E você desce aqui, ó, bem na praia da Pitinga mesmo. Tá vendo? É uma praia bem mais tranquila do que aquelas de Porto Seguro. Bem mais agradável para as meninas também, né? Para a Estela e para a Eva poderem curtir sem aquela agitação toda. A gente vai ver se a gente acha uma barraca aqui para poder comer um peixinho, almoçar. Mas aqui fica bem mais tranquilo para elas. Acho que elas já estão curtindo, a areia tá geladinha. Já estão dando uma corridinha boa ali. Melhor aqui, mais tranquilo. Então, galera, como falei para vocês, praia de Pitinga mais reservada. Tá aqui curtindo com elas. Já dei um mergulho lá, água quentinha do Nordeste, tá? Coisa maravilhosa. Então, galera, queria contar pra vocês o que aconteceu na nossa vinda pra cá, pra Arraial da Ajuda, né, vida? A gente passou por um perrengue que eu acho importante dividir com eles. A gente não gravou ainda pra vocês contando o que aconteceu. A gente baixou mapa offline, né, da Google Maps, e a gente estava vindo lá de Cumiruxatiba, né, ali da parte da Barra do Caí, e a gente não se atentou para que o Google ele ia sempre priorizar, né, caminho mais rápido, o caminho né? mais rápido. Então ele indicou pra gente um caminho todo por dentro de umas fazendas, e a gente saindo dali por volta de 2 da tarde, acabou que a gente rodou por dentro de umas estradas de terra bem ruins, né? A gente não estava preparado para isso. E quando a gente viu, a gente estava nesse cenário onde estava preso numa estrada de terra. A gente não tinha para onde ir, não tinha como voltar, não tinha como ir para frente. O barro solto, o dia acabando. E faltando, sei lá, 10 minutos para o sol se pôr, né? A gente atola no meio do nada. Foi assim desesperador, porque ficou totalmente um breu, a gente não conseguia enxergar nada e a gente atolado, e foi assim desesperador mesmo, né? É horrível, cara, a situação que a gente não quer que ninguém passe. E a gente ali bateu realmente o desespero, não tem como filmar nessas horas, ninguém vai lembrar de registrar, né? Então eu sei lá, botei a camisa, saí correndo pela rua, no escuro, gritando alguém, né? Socorro, em direção a algumas luzes que a gente tinha visto, porque nem luz tinha, né? No local, então era só a bateria do carro e algumas luzes no horizonte, assim. Então fui correndo em direção ao horizonte, essas luzes, gritei, chamei por ajuda, vi que não via ninguém. E aí voltei pro carro pra gente continuar tentando desatolar. Graças a Deus, um casal abençoado mesmo, enviado de Deus. Foi impressionante. Que ouviu a gente, né? Assim, ouviu o André pedindo ajuda e tal, se alguém podia ajudar, e eles vieram ao nosso encontro. E aí a gente desatolou rápido, assim. Até que foi rápido pra desatolar. E aí fica o recado pra vocês, cara, que se vocês estiverem por aqui, quiserem fazer esse trajeto que a gente fez ali da Barra do Caí, vindo pra cá, pra Arraial da Ajuda, fiquem atentos ao mapa, tentem usar o Waze, que o Waze tem lá como você colocar para evitar a estrada de barro, né? Então ele
ele vai te dar o trajeto mais rápido, mas considerando que tem que voltar para BR, que é um ponto importante. E esse nosso recado não é para amedrontar vocês e estimularem a não vir. Pelo contrário, venham sim, o lugar é maravilhoso. Só tomar alguns cuidadinhos, algumas atenções aí que infelizmente a gente não se ligou na hora que a gente foi baixar o mapa. Isso. E acabou acontecendo com a gente e a gente está aqui passando para vocês justamente para não acontecer com vocês também. Manda para os amigos que estão planejando também, porque quanto mais pessoas souberem disso, melhor. Valeu! Ó, galera, parada boa para falar para vocês, não sei se a gente falou antes já no vídeo, mas a BA-001 aqui de Arraial da Ajuda para Trancoso, ela tá toda asfaltada, cara, nesse período que a gente veio agora, né? Acho que é uma novidade, tem algumas placas ainda dizendo que ela não tem asfalto, mas a gente já fez o trajeto até Trancoso e a gente viu que tá completinho, sem marca ainda, vou mostrar pra vocês. Eles acabaram de fazer realmente, tá vendo? A gente tá tentando fugir, mas quando começa a BA-283, já começa a ficar assim, ó. Chegamos aqui na Praia do Espelho, agora a gente vai descer aqui pra acessar a praia. As meninas já estão lá na frente. Fiquei pra trás aqui pra poder pegar as coisas no carro. Mas é uma escadaria grande, ó. Chegamos na praia! Olha elas aí, curtindo. Maré tá alta, não vai ter espelho hoje, mas isso aqui é lindo demais. Chegamos um lugar aqui excelente na vida. Elas vão brincar bastante nessa sombrinha aqui. A Praia do Espelho tá com maré alta, tá com previsão de ter uma baixa hoje lá pelas 3 da tarde, mas eu não sei se a gente vai estar aqui ainda. Vou mostrar agora um segredo delas aqui, ó. Olha só. A tia do hotel mima elas todo o café da manhã com um ovinho cozido. E agora a gente está trazendo o ovinho. A gente está trazendo o ovinho cozido para elas todo dia aqui para comer na praia, porque a gente vê que a alimentação delas muda um pouco, né, quando a gente está viajando, mas o ovinho cozido elas não negam. Vou mostrar para vocês, está um paraíso isso aqui. Nossa, água quentinha, delícia demais. A areia aqui é um pouco mais grossinha do que as areias que a gente está acostumado, mas é uma delícia. De qualquer forma, vale muito a pena. Que delícia, cara. Nossa senhora, muito bom. E a gente veio na maré alta, então a praia fica com essa cara, né? A Praia do Espelho geralmente fica o espelho que todo mundo fala quando tá na maré baixa, que aí ficam os arrecifes aqui que estão bem na beirinha, com as piscininhas formadas e ficam, como ela é toda protegida por essas falésias, fica refletindo, né, quando bate a luz do sol, fica refletindo essas falésias. Bem bonito. Então saímos de lá da Praia do Espelho e agora estamos chegando aqui no centrinho. Vamos poder mostrar para vocês o centro daqui de Arraial da Ajuda. No descer do sol, que fica lindo, o sol batendo na igrejinha, bem maneiro. Aqui também tem um comérciozinho legal, vocês devem estar vendo já do outro lado ali algumas lojinhas. Vou mostrar um pouco para vocês. Os meninos já estão lá, eu vou deixar o carro aqui no estacionamento e agora tô chegando lá para mostrar. Vem comigo. Olha como é que é linda essa chegadinha aqui, cara. Muito bonitinha. As casinhas, a igreja, as meninas aqui. Sorveteria, pastelaria, pousadinha. Muito, muito bonito, cara.
de trás da igreja, né? A galera vem pra tirar foto ali, as fitinhas. Ali aquela parte ali também, ó, onde estão as meninas. E fica essa vista incrível daqui de cima, muito linda. Isso aí não é cachorro de verdade não, Eva. Vamos, Evinha. Não adianta cheirar não, tadinho. Então, conteúdinho aqui de feira. Acabamos de começar aqui a andar nas barraquinhas perto da igrejinha do centro de Arraial. Estamos atrás de uma lembrancinha para levar para casa. A Flávia está dando uma olhada ali, vai ver os preços. Enquanto isso, elas estão intrigadas com esse tipo de cachorro. As bolsas, que bonita, cara. Muito maneira. Eva, deixa o bode, Eva. Então, eu tava comentando aqui com o André que mudou muito, que há muitos anos atrás, quando eu vim, aqui essa rua Hollywood, que também é uma rua muito famosa aqui, ela e a Mucugê, elas tinham muitos lugares para comer também, e hoje ela tá predominantemente lojas de artesanato e roupas e tal. Mas ainda tem restaurantes ali para baixo, tem aqui na pracinha, todo ao redor da pracinha também tem vários restaurantes. Além da rua Mucugê, que também tem muitos restaurantes. Vale a pena dar uma passadinha para conhecer, porque é legalzinho. Aqui tem muito artesanato bom. Acabei de comprar um tapete lindo. Caiu a noite e a gente tava na dúvida de onde comer, perguntamos aqui no Instagram. E um seguidor nosso mandou a dica do Le Restaurante. É um restaurante que fica aqui na Mucugê também. E a gente resolveu provar a brusqueta e um prato de um peixe assado na brasa, delicioso, tava muito bom. Nossa, caraca, muito bom. Chegamos na Praia do Pitinga. A gente vai fazer a despedida por aqui hoje. E olha que lindo, cara, que tá esse cenário que a gente encontrou. Ela tá toda com maré baixa, tá vendo? Recife saindo aqui pra fora. Olha que lindo, cara. Muito bonito. Eita! Aqui tem umas barraquinhas pra alugar bicicleta, ó. E tem também umas barracas de massagem para você fazer. Além das barracas de consumação, né? Que você para, pede peixinho, pede uma cervejinha, passa o dia. Lá atrás tem umas redes que a galera fica jogando vôlei, beach tênis. Mas hoje na Maré Baixa isso aqui tá um parque de diversões, tem tudo. Ai, mas elas estão muito praianas, olha isso. Meu Deus do céu. E só nesse tempinho que a gente ficou ali no Rio, a paisagem já mudou completamente. Olha como é que já subiu a maré. Aqui eram aqueles recifes que a gente ficou tirando foto com elas, filmando elas correndo. Doideira, né? Tábua de maré é sempre importante ter em mente aqui quando você vem pro Nordeste. Para almoçar a gente veio no restaurante aqui em Trancoso, um self-service que fica bem no iniciozinho do quadrado. Escolheu o rabanete aqui para poder fazer o nosso almoço hoje. Tem uma portinha ali onde você faz o seu prato e aqui do lado tem uma portinha de doces. Vai ser gostoso, vamos ver. Olha que delícia as comidas. Nossa, muito bonito. Saladinha. Aqui tem as carnes, ó. Fazer um pratinho aqui, já mostro pra vocês o resultado, hein? Olha o pratinho. Exagerei um pouquinho.
Mas tá muito bonito, cara. A comida de lá é muito linda, né, vida? Dá vontade de pegar um pouquinho de cada coisa. Caraca, é muito bonito. Agora eu vou na parte mais esperada aqui dos doces. Olha como é que é a entradinha bonita, ó. Pé de moleque. Plantinha de doce de leite. Nossa senhora, bolo de limão. Nossa, tá excelente cuscuzinho. Nossa. O André tá comendo doce pela vida inteira aqui nessa viagem, porque ele não come doce. Não, mas é porque tá muito caprichado, O único cara. doce que ele come é sorvete. Eu queria mais comer o sorvete, comer o bolo todo dia, café da manhã, Ó, cuscuzinho lá. em minha defesa, o bolo lá na Tororão, Os bolos tava lá são delicioso. sensacionais mesmo. porra, fiquei mal acostumado. E foi só lá, né? Meu bolo também é bom. É bom sim. E aqui a gente encerra essa trip maravilhosa do Rio até o sul da Bahia. É isso mesmo, Que tu nossa, achou, Breno? maravilhoso, maravilhoso. Não dá nem vontade de ir embora, gente. Eu sou apaixonada por esse lugar. Tenho certeza que as nossas doguinhas amaram também, que elas brincaram carinha muito. delas, né? Em cada riozinho que a gente chegava, cada praiazinha que tava batendo pouca gostam. onda, tava curtindo muito, né? E é isso, gente. Muito obrigada por vocês ficarem até aqui. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem aí, que acompanhou o tour pela Instagram. Se você não acompanhou por lá, aproveita esse QR Code que tá na tela agora, já se inscreve, segue a gente lá. E é isso. E é isso aí, gente. Até a próxima. Valeu!